Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma devocional do dia. Nós tivemos agora há pouco já a nossa oração, a nossa recepção, onde eu converso com as pessoas. Então, se você quiser pegar essa parte, 7h30 da manhã, de segunda a sexta, certinho no Instagram. Mas está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A passagem que nós vamos meditar hoje, eu não cheguei a colocar aqui no texto do ao vivo, mas se você quiser anotar e acompanhar, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E nós vamos ler dos versículos 35 ao versículo 40. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 40. Estou lendo na versão NVI. Então, a Bíblia tem algumas versões, E eu estou lendo na nova versão internacional. Se você tiver sem a sua Bíblia, não tem importância. Eu leio para você, tá? Vamos lá. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Esse texto eu me emociono, eu me emocionei mesmo. Esse é um texto maravilhoso. Esse é um texto de promessa. Esse é um texto que fala sobre a graça de Deus. A graça abundante do Senhor. Foi pela graça do Senhor que Ele nos salvou. Foi pela graça do Senhor que nós somos salvos. Esse texto ele fala tantas e tantas coisas e nós poderíamos passar a devocional toda, horas e horas e horas, o dia todo, só falando desse texto. Mas hoje nós vamos nos atentar apenas ao versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Entenda, nós podemos falar que nós amamos a Deus porque foi o Senhor que nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos formou, o Senhor conhece cada um de nós. E o Senhor tem chamado, o Senhor escolheu o teu povo. E todo aquele que Ele escolheu, e como esse texto fala, é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que Ele me deu. Nós fomos entregues, como filhos, nós fomos dados a Cristo. Pelo sangue que foi derramado naquela cruz, é onde ali tivemos perdão dos nossos pecados. Foi o preço pago na cruz que nos deu um selo. O preço pago naquela cruz que nos fez filhos de Deus. E ser cristão, crer em Cristo, é isso. Não tem como nós sermos cristãos e desprezarmos ou não mencionarmos ou não considerarmos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele é o nosso único Senhor. Ele é o nosso único Salvador. É só Ele que deu a vida por nós. É Ele que intercede por nós. É Ele que a gente deve clamar, orar e entregar as nossas vidas todos os dias nas tuas mãos.
E foi pela graça do Senhor que nos perdoou através do castigo já pago por Cristo. E quando o versículo 37 fala o seguinte, esse texto, gente, dá tanta coisa para falar, né? Quando fala que eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. A gente precisa crer. Se você ainda não crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, creia, clame ao Senhor, Senhor, eu creio no Senhor Jesus, eu creio naquilo que foi feito na cruz, no sacrifício, eu creio no poder daquele sangue derramado, eu creio que aquele sangue tem o poder de me livrar dos meus pecados, creio que naquele sangue tem o poder de me livrar de uma condenação de morte eterna, eu creio na vida eterna dada através de Cristo, e todo aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram e ainda não creram. Tem tantas, e talvez pode ser o seu caso, que você tem ouvido falar de Jesus, tem, recebido mensagens sobre Jesus, e nos nossos dias tem se falado muito, e vai ser assim, Muitos falarão de Jesus, mas a Bíblia fala, vocês me viram, mas ainda não creram. Muitos serão incrédulos, muitos não crerão, muitos não acreditam e muitos continuarão sem acreditar. Mas todo aquele que o Pai me der, isso é Jesus falando, todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. O Senhor Jesus não vai te rejeitar. Não importa, como você se veja ou como você se julgue, porque a gente tem essa tendência de nos acharmos indignos. Senhor, eu sou indigna. Eu peco demais, eu tenho um temperamento ruim demais, eu sou muito má, eu tenho pensamentos maus, o que eu fiz me envergonha, o que eu penso me envergonha, aquilo que, enfim, mas você precisa crer que se você vier a Cristo, Ele não vai te rejeitar. Ele tem todo o poder de fazer na tua vida que tudo se faça novo. Você nele será uma nova criatura. No mundo que nós vivemos hoje em dia, nós somos tão rejeitadas, Nós somos rejeitadas como mães, nós somos rejeitadas às vezes como esposas, como filhas, como amigas, como, empregadas ou como empregadora. Nós somos rejeitadas. O nosso mundo é um mundo mau, é um mundo que tem julgado as pessoas. Talvez você seja rejeitado pelo dinheiro que você não tem ou pelo muito que você tem, rejeitado pela roupa que você usa, pela cor da sua pele, rejeitado por aquilo que você afirma, pelo posicionamento que você defende. Há tantos casos de rejeição nos nossos dias e isso tem ferido a nossa alma. A sociedade e esse mundo nos fere diariamente por conta de rejeição. Mas a rejeição gera em nós isolamento, gera em nós tristeza, gera em nós sentimento de incapacidade. A rejeição gera em nós dor. A rejeição pode gerar até desejo de morte. O alto índice de suicídio que nós temos nos nossos dias, entre todas as faixas etárias. E isso é causado por uma dor de rejeição. A pessoa não se aceita naquele meio, não vê lugar para ela naquele ambiente, não se enxerga ali e acha que é indigna de estar ali. O sentimento de rejeição é corrosivo. O sentimento de rejeição maltrata, adoece o corpo e adoece a alma. Mas e a Bíblia nos fala nesse texto que Jesus jamais nos rejeitará.
creia nisso. Creia nisso. Jesus não vai te rejeitar. Não há nada que você tenha feito que Jesus não possa perdoar. Não há nada que você olhe ao seu redor hoje e veja circunstâncias das quais você está vivendo que Ele não possa tirar. Deus criou tudo do nada. Ele é um Deus criador, é um Deus poderoso, é um Deus que já fez tantos e ainda faz tantos milagres aos seus olhos impossíveis. Mas Ele é Deus. Entenda, essa promessa nesse versículo de 37 que a gente leu hoje é uma promessa de Deus. Todo aquele que o Senhor der, que o Senhor me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu rejeitarei. É palavra de Cristo, está escrito. Creia nisso. E isso nos dá 3 lições para a gente meditar sobre esse sentimento de rejeição. A primeira é que Jesus, ele veio ao mundo para acolher os rejeitados. Rejeitados, pelo pecado, rejeitado, isso desde lá da queda do homem, relatado em Gênesis 13. Jesus veio para acolher os rejeitados. Ele não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os feridos. Jesus veio para os sobrecarregados. Jesus veio para as pessoas que estavam atormentadas. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Não eram para os perfeitos, não eram para os sãos, mesmo porque nenhum de nós somos. Então essa é a primeira lição que a gente pega no texto de hoje. Jesus conhece, a dor. Jesus conhece a dor de ser rejeitado. Ele passou o que ele passou e foi por mim e por você, para que a gente tivesse alívio da nossa dor. Ele foi talvez o mais rejeitado dentre os homens, o mais desprezado dentre os homens deve ter sido Jesus. E como eu falei na introdução, antes da gente começar aqui a nossa devocional, que tristeza a gente ter visto no nosso país um vídeo que está circulando na internet de um carnaval recente, onde levantou-se uma placa, um cartaz grande, para que muitos ali pudessem ler, e estava escrito Jesus ou inferno. E aquelas pessoas naquele bloquinho de rua começaram a gritar inferno, inferno. Que Deus tenha misericórdia, que Jesus está sendo mais uma vez rejeitado, rejeitado entre os homens, rejeitado entre as nações. O seu nome está sendo desprezado. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Então Jesus sabe o que é isso, creia, Ele sabe o que é isso. E por esse mesmo motivo é que Ele veio para salvar os rejeitados e chamar essas pessoas que estão sendo desprezadas. Tá vendo? Então não há nada que você tenha feito que Jesus não possa fazer por você. Ele sabe o que você está passando, porque você imagina você. Eu estou falando só de um bloco de rua, de um episódio que está entre tantos, que a gente pode ver, pôde ver esse ano já, sobre coisas que vão aparecendo, sobre alegoria, sobre temas de carnaval, sobre tantas coisas, a rejeição do Senhor. Ele sabe o que é ser rejeitado. A segunda lição é que toda pessoa que é dada para Jesus, Ele vê isso como um presente. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Deus nos deu a Jesus e isso é como um presente. Nós, não que Jesus precise de nós, nós precisamos de Jesus, mas Ele nos vê como um presente, como um valioso tesouro dado por Deus para Ele. E Ele sabe, e nós sabemos que foi através do sangue daquele sangue, morte e ressurreição de Cristo. Veja, você não nasceu
e não vive por acaso. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. O Senhor, você existe pela vontade de Deus. Você tem ouvido essa palavra pela vontade de Deus. O Senhor tem te chamado, você é um presente. Você foi dado para Cristo, você tem o seu valor. Sinta, receba que você tem um valor para Cristo, você tem um alto valor para Deus, você foi comprado por um alto preço e você tem sido entregue, né, para Jesus. Ele fala, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você está indo para Cristo, dado por Deus a Cristo. Jesus orou uma vez o seguinte, e lá em João 17:9 está escrito, é por eles que eu rogo. Jesus falando, certo? É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Que palavra preciosa. Eu rogo não pelo mundo. Esse mundo jaz no maligno, né? Como diz a própria palavra, está escrito. Mas eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deste, porque eles são teus. Então creia nisso, você é dado a Jesus por Deus e Ele jamais vai te perder, Ele jamais vai te rejeitar, Ele jamais rejeitará todo aquele que nele crê. E ele fala, de modo nenhum, numa outra tradução, de modo nenhum eu o lançarei fora. Você pode, meu querido, minha querida, ser desprezado pelos homens, ter sido largado, abandonado, talvez pelo seu pai, ainda quando criança, talvez pela sua mãe, talvez pelo seu cônjuge que te abandonou, talvez um filho seu tenha saído de casa, talvez alguma coisa tenha acontecido, talvez você tenha sido demitido injustamente, talvez você tenha sido humilhado, né, injustamente. Mas creia, Jesus jamais vai lançar mão de você, jamais vai te lançar fora, jamais vai te rejeitar. Então, Ele nunca mandará você embora. Jesus nunca vai falar assim, saia da minha presença, eu não quero falar com você hoje, eu não quero ouvir suas orações. Jesus jamais fará isso e Ele nunca vai te expulsar da presença dEle. Então, você tem uma garantia nesse texto, que você não será devolvida. Aquele que é dado a Deus, por Deus, a Jesus, jamais será devolvido. Em Cristo nós temos salvação e salvação eterna. Portanto, abra o teu coração, creia no Senhor Jesus, não o rejeite, não o despreze. Abra o teu coração para todos os dias nós nos lembrarmos disso, do que Ele fez por nós, da esperança de vida que nós temos nele, desse amor maravilhoso, da graça soberana de Deus. Somos salvos pela graça e não há nada que a gente possa fazer como obras, como as pessoas acreditavam, e ainda há quem acredite que é o que você faz para Deus como obras que pode te salvar. Não, você é salvo, você é salva pela graça do Senhor, pelo alto preço que já foi pago através daquele sangue derramado naquela cruz. E continuando aqui o texto, a partir do versículo 38, pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa!
Que palavra maravilhosa de Deus para nós nessa manhã de hoje. Que essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração profundamente. Profundamente. E se você ainda não teve esse momento de se entregar verdadeiramente aos pés de Jesus, diante da cruz de Jesus, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador, isso está escrito. Nós cremos porque está escrito nesse texto que nós lemos hoje, né? Faça isso, porque Jesus jamais te rejeitará. Ele te aceita exatamente como você está. Ele te chama exatamente como você está. E isso todos os dias. E Ele não vai nos lançar fora. Não vai nos expulsar da tua presença. Que nenhum daquele que Jesus sabe que Ele não vai perder, nenhum daqueles que o Pai deu a eles. Amém? Então essa promessa é para mim, essa promessa é para você que reconhece Cristo como Filho de Deus. Reconhece Ele como o único Senhor e Salvador. É para mim, para você que crê. Que bênção de palavra para nós, né? É isso. Então, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração essa palavra tão forte, tão edificante, tão consoladora, principalmente nos dias que nós estamos vivendo e nos dias que virão e serão dias, né? Tudo já escrito também, que a gente se apegue a essa palavra, a essa promessa do nosso Senhor, Pão da vida, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, viu? Um grande abraço, obrigada pela companhia, por compartilhar com você aqui da minha devocional. É bom poder compartilhar com você. Que Deus te abençoe, viu? A gente se vê amanhã às 7h30, novamente ao vivo aqui no Instagram. Depois o vídeo já fica lá no YouTube, para que você possa ouvir novamente, compartilhar, né, e meditar nesta palavra. Em nome de Jesus, a gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia, viu, gente?